para quem está assistindo essa videoaula, esse treinamento começa agora. Vamos para o nosso primeiro slide, ver o que nós iremos trabalhar hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta fantástica, eu vou passar o básico dela, ela faz muito mais do que isso, que é o tal do Nmap. O Nmap é uma ferramenta sensacional e, para quem quer trabalhar com segurança, é altamente indispensável. Ok? Então vamos entender um pouco do conceito do Nmap. Então, como diz no texto aqui, ó, o Nmap é um scanner open source, avançado e repleto de funcionalidades. Ele tem muito mais funcionalidades do que você imagina. Ele foi desenvolvido por um hacker chamado Fyodor e é hoje amplamente utilizado por hackers e crackers em pentests ou testes de invasão. Tá? No curso de pentest, esse Nmap é bastante utilizado. Com o Nmap, é possível fazer um scan completo em redes, obter informações como hosts que estão ativos na rede, o sistema que está rodando e determinadas versões ou os versionamentos que rodam em determinadas portas. Ok? Nós também veremos isso daí hoje. Bom, o Nmap, fora isso o que eu vou passar para vocês aqui é o básico, ok? Do Nmap. O Nmap nos cursos de análise 2, 3 e 4 ele vai avançando no quesito conhecimento, a ponto de nós começarmos a trabalhar com scripts, chegar a tal ponto de desenvolver scripts para Nmap para facilitar determinadas varreduras, ok? Então, é importante você ter o conceito, a ideia básica de como o Nmap funciona e, principalmente, como fazer laboratórios no Nmap. Não vá pensar que você simplesmente vai pegar o Nmap, vai fazer uma varredura, ver quantas portas abertas tem e está tudo certo. Não, o Nmap faz muito mais do que isso, tá? E nós vamos dar aí uma pequena introdução hoje, ok? Eu tenho aqui o Kali Linux, ok? Eu vou pegar o IP dele. Na minha máquina aqui é o 107 e vou subir o serviço do SSH para eu poder acessar ele com uma ferramenta do Windows chamado de PUT 92.168.2.107. E aí eu logo. Eu gosto de acessar o PUT para que eu não tenha que ficar utilizando essa tela gráfica. Eu não sou muito fã de tela gráfica, por mais que eu ache o Windows legalzinho, eu não sou muito fã de tela gráfica. Eu gosto dessa tela preta aqui do PUT. Além dela ser mais leve, eu arrumo a fonte e conseguimos trabalhar legal com essa tela aqui. Bom, então vamos lá. Inicialmente, o que acontece? Nós temos aqui o Nmap que já vem por padrão, tá? Só de você digitar Nmap e der Enter, ele já te traz todas as informações, tá? Você pode colocar um Nmap-H, tá? Que é praticamente a mesma coisa. E aqui ele te dá alguns exemplos, ó, "-v", "-a", "-v", "-sn" e assim por diante. De todas essas opções, mesmo que você decore todas essas opções, ainda assim existem mais coisas que o Nmap pode fazer por você, ok? Que são os chamados scripts, que nós vamos ver no curso de nível 2. Bom, inicialmente nós temos aqui diversas opções. O que essas opções fazem? Primeiro, o Nmap, você pode utilizar ele da forma mais básica, que é varrer portas em um determinado host, tá? Você pega uma determinada máquina e varre as portas dessa máquina. Até aí, bobinho. Bom, então, uma outra coisa que você pode fazer, se eu digitar aqui, ó, ifconfig, você vai ver que o meu IP é 192.168.2.107. Então, eu estou na rede 192.168.2. Essa é a minha rede, tá? Pela máscara eu percebo que é a minha rede. Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso apertar o seguinte, ou digitar a seguinte opção, Nmap,
e coloco o IP da minha rede, 192.168.207 é o IP da minha máquina. Se eu colocar 0 é da minha rede. Como eu estava utilizando a opção do 255, 255, 2550, então o cálculo da minha rede vai ser 24. Então eu vou colocar aqui barra 24, ok? Se fosse 255, 25500, então seria barra 16, ok? Se você não entende isso, ou se você não entendeu o que significa isso que eu acabei de passar, eu recomendo que você leia alguns textos referentes à estrutura de redes básicas, submask, tá? Máscara de subrede e assim por diante. Dá uma lida nisso daí para você entender melhor, tá? A partir do momento que eu efetuo um nmap e dou esse comando aqui, ele vai sair varrendo todas as máquinas da minha rede. Eu vou apertar Ctrl C para cancelar. Depois vocês vão entender o porquê. Quando eu começo a varrer todas as máquinas da minha rede sem nenhum tipo de filtro, sem nada, dependendo de quantas máquinas eu tenho, ele pode levar uma eternidade. Ele vai levar um tempo absurdo. Então, para isso, eu tenho uma outra máquina aqui, que é uma máquina Microsoft. Então, nessa máquina Microsoft, eu vou pegar o IP dela. Ela é a 108. Então, o que eu faço? Digito nmap 192.168.208 e dou Enter. Então, ele vai consumir um tempo muito menor. E ele diz o seguinte, ó, a máquina 108 tem as portas 135, 139, 445, 2869, 3389, 5800 e 5900. Vejam quantas portas ele tem. E aqui na frente ele dá um nome a essas portas: MSRPC, NetBIOS, Microsoft DS e assim por diante. Inclusive até o próprio VNC. Maravilha! Ele fez isso daqui, coletou todas essas portas. Eu tenho outras opções, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar a opção "-P". A opção "-P" vai designar qual é a porta. Veja que os estados da porta aqui está como open, tá? Você tem 3 estados que você pode consultar. Ele vai aparecer como open, obviamente aberto, vai aparecer como closed, fechado, ou vai aparecer como filtrado, ok? Filtrado significa o seguinte: a porta está aberta, mas existe um determinado filtro, ou seja, você simplesmente não vai conectar nela a hora que você bem entender, tá? Então, o que acontece? Essa porta está aberta. Quando eu seto aqui, ó, "-P" e coloco, por exemplo, a porta 135, ele vai somente fazer a varredura em uma determinada máquina e vai diretamente em um determinado IP. Quando eu der Enter, perceba, ele vai dizer o seguinte: a porta 135 está aberta. Deixa eu inventar uma aqui, ó. A porta 666. A porta 666 está fechada. Ok? Ou seja, então a porta 135 está aberta, 666 está fechada, então já deu para ter uma ideia de como o básico do Nmap funciona. Caso você queira varrer mais do que uma porta, você pode colocar: eu quero a porta 135 a 3389, ok? Então ele vai procurar nessas duas portas. E ele diz o seguinte: a porta 135 está aberta e a 13389 está aberta também. Se você quiser fazer esta opção, ó, eu quero que ele pesquise da 135 até a 140. Então você coloca um traço, ok? Então, ó, perceba, ó, porta 135, 136, 137, 138, todas fechadas, exceto a 135 e a 139, certo? Então até aí tá bem tranquilo para vocês, né? Bom, só que aí como que nós podemos trabalhar com esse cara? Aqui nessa máquina Windows XP, eu tenho uma ferramenta muito bacana chamada Wireshark, que é um sniffer de rede, ou seja, ele vai capturar todos os pacotes que ele encontra na rede, ok?
E aí nós vamos começar a entender um pouco mais como fazer um laboratório usando o Nmap. Então veremos aqui, ó, o Wireshark ativo, ok? Ativo não, né? Aberto. E aqui, ó, vou mandar ele startar uma captura. Só que ele vai começar a capturar todos os pacotes que eu tenho na minha rede. E isso não é o que eu quero, tá? Então eu consigo filtrar isso. Se eu vier aqui na minha máquina e der um if config, eu percebo que o atacante tem o IP 192.168.2.107, ok? Então eu posso colocar aqui, ó, IP.addr, ok? E coloco aqui, ó, igual 192.168.2.107 e dou um enter. A partir daí ele vai coletar somente os pacotes que vêm ou que vão para, ou melhor, desta máquina, o 192.168.2.107, tá? Então, para você ter uma ideia, vamos fazer um teste básico aqui, ó. Ping 192.168.2.108, que é a minha máquina Windows. Eu vou deixar ele pingar uma vez e vou cancelar. Então, ó, pronto. Pingou uma vez só. Aqui, ó, perceba, ele consegue capturar o pacote que entra e o pacote que sai. Então, ó, veja aqui que, ó, ele vem da 192.168.2.107 para 192.168.2.108, um protocolo ICMP, ok? Esse pacote ICMP, ele é o que a gente chama de echo request, ou seja, ele manda uma solicitação para pesquisar se a máquina está viva. E aí a resposta, 192.168.2.108, destination para 107, um echo reply, ou seja, ele responde essa solicitação. Então, a partir daí, utilizando esse protocolo ICMP, você vê que um ping só, ele tem a função de ida e a função de volta. Que legal! Só que, então essa opção aqui não me atende. Por quê? Porque ele também captura a resposta, tá? Quando você começa a mexer no Wireshark, perceba que você tem aqui, ó, IP ADDR, ó, perceba que ele autocompleta aqui para você, ó. Ó, o IP destination, ou seja, são os pacotes que saem da minha máquina. Então, consequentemente, eu vou querer o IP SRC, ou seja, o source, ok? Aí sim, igual 192.168.2.107. Ou seja, eu quero capturar todos os pacotes que só venham daquela máquina. Por quê? Eu quero simular que essa máquina aqui, o Windows XP, é um firewall, tá? Eu só quero fazer essa simulação. Vamos supor que esse Windows XP é um firewall. Como que o firewall vai enxergar os pacotes que ele recebe? Então, nesse caso, ele vai enxergar que ele recebeu um pacote da 107 que veio para mim, que é um ping, ok? Então, veio um pacote só. Legal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar ele capturar de novo. Ok? Vou mandar aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 solicitações. Vamos ver quantos pacotes tem? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele mostra, ó, aqui no final. Existem na minha rede 38, 39, 40, o número está aumentando. Pacotes. Ele só vai me mostrar 5 porque eu pedi para que ele me mostrasse somente o que vem de uma só máquina, não do resto da rede. Bom, então, olha que beleza. Se eu vier aqui e der um Nmap nesse cara, vamos ver quantos pacotes isso nos custará. Bom, só um Nmap nos custou 1.035 pacotes para que ele faça a coleta daquelas informações. Perceba como é grande a solicitação. Então, o Nmap básico nos custou 1.035 pacotes.
tá? Isso daí pode ser um problema. Por quê? Uma coisa que vocês têm que entender é que quanto mais transparente você for para um firewall, mais sucesso você vai ter, tá? Então, quanto menos você aparecer no firewall, melhor é, ok? Bom, então vou zerar aqui de novo. Então ele nos trouxe 1035. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui para que nós não esqueçamos. Então, ó, Nmap padrão trouxe 1035 pacotes. Ok? Está anotado. Vamos fazer um novo teste. Vamos utilizar um Nmap menos SV. Toda vez que você verificar aqui um S, ele tem a ver com scanning, tá? A opção "-v" é a opção de versionamento, ou seja, eu quero que ele me traga as versões de determinados serviços. Então perceba, 192.168.2.108. Pronto. Perceba que ele nos trouxe mais detalhes, ó, versão do RPC, versão do HTTP API, entendeu? Real VNC E4, ou seja, ele começa a trazer as versões de determinados pacotes. Agora, com a opção "-SV", ele nos trouxe, vamos dar uma olhada, 1062 pacotes. Ok? É muita coisa ainda. Então, 1062 pacotes. Legal. Vamos supor que eu queira utilizar a opção "-O", maiúsculo. A opção "-O", ela serve para buscar qual é o sistema operacional, tá? Então o Wireshark ele consegue detectar qual é o sistema operacional. Caso ele não consiga detectar, ele vai te passar uma probabilidade. Ele vai dizer o seguinte, olha, a probabilidade desse sistema operacional ser o Windows XP XYZ é de X%, ok? Então, caso ele não consiga detectar qual é, ele mesmo vai te passar aí uma possibilidade, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, esse cara aqui é o Windows XP ou 2003. Afinal de contas, o kernel desses sistemas operacionais são os mesmos, tá? Então, ele, nesse caso aqui, ele diz, ó, esse cara aqui é o Windows XP ou 2003. A falha que possui por padrão no Windows XP também possui por padrão no Windows 2003, tá? Só que aqui ele melhor ainda, ele diz aqui, ó, que isso daqui provavelmente seja um Windows XP ou Windows 2003, ok? E ele dá mais detalhes, ele diz, ó, a probabilidade que seja um Windows XP com Service Pack 2 ou Service Pack 3, ok? Aí ele tenta aqui mais uma vez, ou Windows 2003 Server. A distância da minha máquina até o alvo é de um salto, ou seja, eu não passo por nenhum roteador, eu pulo daqui direto para a máquina. Então, significa que eu estou na mesma rede. Ok? Então, a opção "-O" vai nos custar... Ah, eu esqueci de uma coisa, esqueci de zerar, né? Eu sou uma anta. Deixa eu fazer de novo. Pronto. A opção "-O" vai nos custar 1113 pacotes. Ok? Então, ainda assim é um tanto quanto barulhento esse processo. Ok? Bom, então, antes de mais nada, nós precisamos entender como uma rede TCP funciona. Ok? Para isso eu vou precisar do auxílio de uma imagem. Bom, então de forma meio que rudimentar eu vou mostrar para vocês, utilizando o Paint mesmo, nós temos aqui uma máquina, e essa uma máquina vai se conectar com outra máquina, ok? Utilizando
TCP/IP, tá? Primeiro, nós temos que entender a seguinte situação. Quando essa máquina vai mandar uma solicitação para essa, é como se ela estivesse perguntando, olha, ô máquina, o servidor tal, você está vivo? Ok? Essa solicitação é chamada de SYN. Ok? Deixa eu aumentar a fonte aqui. Essa solicitação é chamada SYN. Ok? Então, essa máquina aqui vai responder para essa daqui, resumidamente dizendo, sim, maldito, eu estou vivo. Aí, essa solicitação é chamada de SYN ACK. Ok? Do tipo, eu estou ok, estou vivo, está tudo certo, tudo tranquilo comigo. Legal. Então, ele manda um outro e último pacote. Ok? Esse último pacote é chamado de ACK. Joia. Então, resumidamente, ele faz a pergunta: fulano, você está vivo? E aí ele responde: sim, estou. Depois ele manda um terceiro pacote. Maravilha, então eu vou começar a te enviar aí uma sequência de pacotes. Ok? Então, a partir daí, ele estabelece uma conexão e ele começa a fazer um envio de pacotes. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que você usa o Nmap, ele faz esse processo aqui, ó. Ele manda um pacote, a máquina responde e depois ele manda de novo. Você vai encurtar um pouco mais a velocidade quando ele mandar um determinado pacote, ok? E ele responder. Quando o servidor responder, beleza, era só isso que eu queria, não preciso de mais nada. Então você vai reduzir aí esse ACK, vai deixar de existir. Ok? Isso vai agilizar um pouco mais a sua varredura. Para que você faça esse processo, então você vai utilizar o Nmap. Você vai colocar a opção de scan e SYN, ok? Ele só vai fazer a consulta assim, ele manda a requisição e recebe. Quando dá um Enter, ele vai trazer também os pacotes da mesma maneira, tá? Mas, deixa eu zerar aqui para a gente contar. Será que esta opção é menos barulhenta? Veremos. Então, esta opção, qual menos SS, ela nos custou 1.091 pacotes. Ou seja, não resolveu muito. Certo? Então nós pegamos aqui o versionamento, o sistema operacional, utilizamos aqui a opção SYN, ok? Para que ele só faça a requisição e receba e tá tudo certo. Existem centenas de outras opções, tá? Mas existe uma em especial que eu gosto muito, que é o seguinte, é uma opção chamada Decoy. Essa opção Decoy, ela é bacana, por quê? Porque ela vai te caguetar, ela vai ser barulhenta tanto quanto. Só que ela vai começar a caguetar outras máquinas que não estão fazendo scan. Por exemplo, eu posso utilizar aqui o Nmap, coloco a opção "-d", ok? De decoy e coloco os IPs 192.168.250, 192.168, é só com espaço, 192.168.251, 192.168.252 e por aí vai, ok? Essa opção ela é interessante, tá? Eu tenho que separar eles por vírgula. Então, ó, perceba, eu tenho a máquina 50 que não tem nada a ver com a história, tá? Tenho a máquina 51, tenho a máquina 52 que também não tem nada a ver com a história. E faço o scan. Legal, o scan vai rolar. Só que, deixa eu zerar aqui, ó, ele também vai lhe trazer diversos pacotes.
Deixa eu até anotar aqui, ó. Ele nos trouxe 1080 pacotes, está na média. Só que, olha que engraçado, você acaba confundindo o Firewall com a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer um ataque com esse IP. Perceba que o 92.168.250 não existe na minha rede. Quer ver? Ping 192.168.250. Olha lá, essa máquina não existe, tá? Mas se nós começarmos a capturar os pacotes dela, ó, vou começar a capturar os pacotes da rede 50. Deixa eu limpar aqui. Ó, é a máquina 50. Olha que beleza. Eu faço um scan. E ela também apresenta os pacotes 1164. Só que o que é engraçado, essa máquina nem sequer existe. Ok? E aí o Firewall vai se perder. Porque ele vai falar, pô, o 92.168.250 está fazendo a varredura, o 51, 52, ou seja, todo mundo fazendo varredura, o Firewall não pode sair bloqueando todo mundo. Ok? Então ele vai começar a alarmar. Só que aí, olha como é engraçado isso daqui. Eu posso colocar até de redes que não existe. Por exemplo, 10.10.10.10. Ok? Opa. Deixa eu monitorar aqui. Deixa eu limpar. Olha só, o IP 10.10.10.10, que sequer existe. Vamos ver quantos pacotes. Olha aqui, ó, 1076. Ou seja, é possível começar a ludibriar o Firewall, tá? Eu posso pegar do meu até o IP do meu própria máquina, ou melhor, vou pegar até o do loopback, deixa eu ver, 127.001. Isso é só um teste, tá? Ok? Então, se eu jogar aqui 127.001, que é o próprio IP do loopback, será que ele captura? Ia ser legal se fosse. Olha que beleza. Ou seja, se o Firewall começar a barrar, ele nunca, em hipótese alguma, vai poder barrar o IP 127.001, que é ele mesmo. Entendeu? Então você começa a confundir o Firewall utilizando o Nmap. Ok? De qualquer maneira, ele vai ser barulhento tanto quanto. Mas ele vai ficar um pouco mais confuso porque ele está sendo atacado de um IP dele mesmo. Ok? E aí ele começa a se perder. Certo? Bom, então, a princípio, perceba que ele é sempre muito barulhento, tá? Ele sempre te afega aí com muitos pacotes. Então, isso daí acaba não sendo um negócio muito bacana. Você também consegue fazer uma varredura utilizando o protocolo UDP. -SU, ok? O protocolo UDP, às vezes você pode encontrar vulnerabilidades aqui. Deixa eu voltar o scanner para o 107 e limpar aqui. Então, utilizando o protocolo UDP, vamos ver que informações ele nos traz. Opção -SU. Opa! Vamos ver que informações ele nos traz. Olha, ele nos trouxe 2002 pacotes. Então, ainda assim, não é bacana. Mas perceba, ó, ele tem aqui outras portas. Tem a porta NTP, que te afega em UDP.
ok? Fora as portas 137, 138, 4 e 45, que ela é filtrada, tá vendo? Que ela está aberta e filtrada pela Microsoft, ok? Perceba que fazendo uma análise UDP, você consegue coletar algumas informações adicionais, tá? E aí entra o seguinte porém, você também consegue, agora sim nós podemos falar em economia de pacotes. Quer ver a diferença? Por padrão, a máquina, a porta 135, ela é para quase que padrão Microsoft, tá? Então quase sempre você vai encontrar ela aberta. Então você pode fazer uma varredura da seguinte maneira: você pode varrer se a porta 135 está aberta, ok? Fazendo nmap -p 135 e o IP 192.168.2.108. Perceba a diferença, ó. A porta 135, que é o MSRPC, ok? Ela nos custou 6 pacotes. Olha que diferença. Então, opção -P, 6 pacotes. Aí sim nós começamos a economizar pacotes. Por quê? Porque nós fomos mais direto, ok? Vamos varrer aqui a opção -P. Vamos misturar a opção -P com a opção -O, para pegar o sistema operacional. Então, a opção -P e a opção -O, então, ó, opção -P, -O, nos custou 30 pacotes. Tá vendo? O problema é, o Nmap, ele consegue te trazer informações mais básicas sobre determinadas coisas, como o sistema operacional, ok? Só que quando você roda ele sem nenhum tipo de filtro, ele começa a varrer todas as portas, ok? Então, para que você possa facilitar a sua vida e evitar passar aí pelo firewall, seta uma porta qualquer, vai em cima do sistema operacional e tenta fazer a varredura nas portas específicas. Consequentemente, você vai chamar menos atenção de um firewall, ok? Só que aí tem um porém. Deixa eu voltar para o nosso desenho aqui. Quando você faz um determinado ataque ou uma varredura, esta máquina se conecta com esta. Então vamos supor que eu quero varrer a porta 80 dessa máquina. Da minha máquina vai sair uma porta completamente esquisita. Quer ver? Deixa eu zerar aqui o meu filtro. Zerado. Vou fazer a varredura aqui na porta 135 mesmo. Pronto. Fiz uma varredura. Então, ó, perceba, ele vai mostrar aqui, ó, que a máquina 107 tentou se comunicar com utilizando SYN, né? Aí ele faz as requisições de SYN. Ele não tem aqui, tem o SYN e o RST. Ele não tem o SYNAC, porque o SYNAC é a resposta, né? Então, a partir daqui, você consegue coletar mais informações sobre o pacote, que é justamente o que um bom firewall faz. Só que perceba, aqui no source port, ele diz, ó, que saiu da porta 41818 e foi até a porta 135. Afinal de contas, ele sai de uma porta alta e ele chega no destino na porta 135. Então, às vezes, um determinado firewall faz essa análise e acaba bloqueando um determinado IP. Por quê? Porque acaba se tornando uma análise suspeita. Ok? Bom, como que nós corrigimos isso? Existe uma forma muito bacana de você fazer um teste, que é utilizando a porta de origem.
Então, ó, eu quero que o P vai para 135, o destino é 135, mas a origem eu coloco como G é a porta 53. A porta 53 é a porta do DNS. É como se o DNS fizesse uma consulta na porta 135. E aí você vai lá e dá um Enter. Vamos verificar aqui se ficou bonito. Então, ó, uma porta de domínio fez uma requisição na porta 135. Então você consegue ludibriar o firewall. Para isso não adianta, é o que todos os especialistas na área diz. Você ter a ferramenta certa, você ter um conhecimento adequado não é o suficiente. Você tem que entender como o processo funciona, fazer laboratório, e que é isso que nós estamos fazendo. Isso daí é um laboratório, tá? Testar como determinadas ferramentas se comportam, não simplesmente chegar na ferramenta e ir lá e usar, ok? Testa como as ferramentas se comportam e aí sim você consegue melhorar os seus ataques, tá? Então perceba, o Wireshark é uma ferramenta excelente para você fazer esse tipo de teste, ok? Para você testar o protocolo SYN, ICMP, você tem os broadcasts, então é importante sim, se você vai se tornar um pentest ou até mesmo um hacker ou trabalhar na área de segurança, é importantíssimo que você conheça redes, que você conheça linguagens, que você saiba desenvolver e assim por diante. Entendeu? E para isso, para esse tipo de treinamento, não há coisa melhor do que fazer laboratório, tá? E aí você começa a sacanear um pouco mais. Eu quero pegar aqui a porta 135 de todas as máquinas da rede 0/24. Então eu começo a tentar varrer aí todas as máquinas da minha rede. Todas as máquinas eu já vou direto na porta 135. Então perceba, eu tenho aqui a máquina 108, que tem a porta 135 aberta, que é a máquina que nós estamos brincando. Opa, pulei aqui, ó. A máquina... Pronto, a primeira. A 21, que a porta 135 está fechada, ou seja, provavelmente não é uma máquina Windows. A máquina aqui 135 está filtrada, então é uma máquina Windows com firewall, ok? Temos aqui a 104 que está aberta, que também é uma máquina Windows. Temos a 105 que está fechada. Temos aqui a 108 que está aberta. E a 107 que está fechada. Ou seja, a partir daí você já começa a entender como que está a rede. Bom, eu sei que tem algumas máquinas com a porta aberta, outras com a porta filtrada, ou seja, ele tem um firewall na frente. Pode ser até o firewall do próprio sistema operacional, ok? E você começa a estudar melhor essa rede. Não adianta você tentar fazer uma varredura numa rede que você não está conectado, ok? Vai ser algo completamente inútil, tá? E o Nmap ele não faz só esse tipo de coisa, ele faz milhares de coisas a mais. Por isso que é importante conhecer bastante sobre o Nmap, tá? Quando o Nmap faz uma determinada descoberta para saber se a máquina está viva ou não, tá? Ele faz um ping, ok? Eu acho que eu não vou conseguir ver isso aqui, deixa eu ver. Não vou conseguir pegar isso. Eu não fiz esse nível de teste. Mas eu posso fazer o seguinte, se eu quiser que a máquina não efetue ping, tá? Ela não tenta pingar para tentar fazer uma determinada varredura, você coloca a opção "-P0", ok? Então, quando você manda "-P0", ele não tenta fazer ping. Não significa que o processo não será barulhento, tá? Mas ele vai ser um pouco mais discreto. Deixa eu zerar aqui e colocar na 108 direto. Senão eu vou fazer esse mesmo teste na rede inteira. Pronto.
Então ele acaba sendo um pouco mais rápido, mas 1089 pacotes, ele ainda assim, menos P0, 1088 pacotes, ele ainda assim é barulhento, tá? Só que, para ele verificar se uma determinada máquina está viva ou não, ele faz esse tipo de processo, tá? Existe um outro também, que é o que nós chamamos de fragmentação de pacote. Às vezes, é bom utilizar essa opção para efetuar um bypass de firewall. A fragmentação de pacote, o que ele faz? Ele manda um pouco de pacote de cada vez, tá? Para que o firewall não consiga determinar qual é o seu objetivo. Ele não sabe se é um scan, não sabe se é um ataque, não sabe se é uma conexão normal, porque os pacotes estão fragmentados, tá? É a opção "-F". A opção "-F" nos trouxe 3004 pacotes. Viu a diferença? Ele chama muita atenção, porque ele tem 3004 pacotes. Porém, esse processo, ele faz com que o pacote seja fragmentado. Perceba aqui, ó, no Wireshark. Ok? Ele não dá a informação inteira de um determinado pacote. E isso daí é muito bacana. Ok? Bom, então, às vezes, ser barulhento, às vezes, não é tão ruim. Perceba que nesse caso, por ele ter fragmentado o pacote, ele consegue ocultar algumas informações. Olha aqui, ó. Vou pegar esse pacote aqui, que está fragmentado, e vou tentar pegar um pacote normal. Perceba aqui, ó, Source Port, Destination Port, que fica aqui no Transmission Control Protocol. Aqui não tem, ó. Eu tenho o Source IP, o Destination, isso sempre vai ter. Ok? Mas um pacote fragmentado tem menos informações, justamente porque ele é fragmentado por pacote. Se o firewall tiver a opção de juntar todos os pacotes para fazer análise, aí sim, ok? Isso é possível fazer, ok? Então, é importante que vocês tenham em mente que fazer laboratórios é importantíssimo, tá? Para que vocês tenham aí, peguem determinadas técnicas. Nos cursos de nível 2 ou Pentest ou algo parecido, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no Nmap, tá? Então, inicialmente, o que eu queria passar para vocês de Nmap é isso. Aqui na apostila, eu passo todas as opções, tá? Inclusive algumas que eu não passei, tá? Que não são tão utilizadas, mas que também são importantes. Ok? E aí tem um exercício aqui, ó. A forma menos barulhenta foi o que nós testamos agora. Ok? Esse é o exercício 1. O exercício 2 é: localize páginas que possuem o Apache na versão 2.2.20 para baixo. Por que isso? O Apache, na opção 2.2.20 para baixo, ele está vulnerável, tá? A um ataque chamado DDoS na camada 7. Ok? Mas isso daí nós veremos em cursos futuros. Então, como que nós faremos isso? Para você pegar o versionamento de pacote, então você vem na opção "-S", V, lembra? E pega um determinado site. Vou pegar aqui a globo.com. Para isso, como é o Apache, ele vai funcionar na porta 80. Então você já vai direto na porta, que é a porta 80. Perceba que no globo.com a porta 80 é filtrada e ele não traz o versionamento. Ok? A mesma coisa acontece no site da eSecurity. A porta 80 não é filtrada.
ok? A porta é aberta, só que ele não traz o versionamento do Apache, ok? Bom, então vamos pensar aqui no outro site. Tem um site ridículo, pudim.com.br. Vamos ver qual é o servidor web dele. Ó, o pudim.com.br, ele utiliza o Apache 1.3.41, ou seja, é muito provável que a minha avó tenha instalado esse Apache para eles lá em 1920, porque é um Apache muito velho. 1.3.41 e ainda traz até alguns módulos que estão instalados lá. Ok? Então, derrubar um site como o do pudim.com.br é muito fácil. Ok? Vamos ver aqui se nós conseguimos pegar o sistema operacional. -O. Ó, ele tentou detectar aqui que ele está utilizando o Linux, né? Óbvio. Ele não vai trazer a distribuição, tá? Ele diz que o Linux que ele está utilizando está provavelmente aí no kernel 2.6. A probabilidade é que ele esteja entre o 2.6.9 e o 2.6.18. Então é muito mais fácil de você ir atrás de um determinado exploit para ele. Ok? Vamos testar aqui o site do PT. Vamos ver qual é o servidor web que ele está utilizando. Ó, o PT está utilizando o Apache 2.2.14, então está vulnerável. Tá? Se vocês trabalhassem com Pentester agora, vocês já teriam uma não conformidade, porque ele está utilizando um Apache muito velho. Vamos ver de um site bacana que não deve usar Apache. Microsoft.com. Pensou se a gente encontra um Apache aqui, vai ficar sem graça. Ó, Microsoft.com utiliza o IIS-8, ok? Ou seja, seria importantíssimo se, porventura, a Microsoft não fornecesse a versão, ok? Porque se um dia sai um exploit para o IIS-8, a primeira que eu iria atacar seria a Microsoft. Então eles estão utilizando aqui um Citrix. A chance de ser um Citrix é de 89%. De um AVTEC é de 87%. Ok? Então é muito provavelmente ele deva ter aí um Citrix na frente. Tá? No site da Microsoft.com. Então você consegue coletar determinadas informações. Como o da Microsoft aparentemente é um site que possui uma vulnerabilidade boba, mas possui, vamos então mandar varrer o site, todas as portas do site. Lembrando, né? Todas as portas baixas. Eu já vou ver isso daí mais para frente com vocês. Bom, então nós temos aqui somente duas portas, a 80 e a 443. Ok? Então, não conseguimos aí trazer nenhuma informação adicional. Ele só tem duas portas mesmo. Posso ir lá e tentar fazer a porta UDP para tentar conseguir mais informações e assim por diante, tá? Mas lembre-se, ele faz todas as portas baixas. Se caso você queira 100% das portas, então você tem que colocar aqui a opção "-p", vai da porta 1 até a porta 65.535. Aí sim, você vai varrer 100% das portas de um determinado host, mas ele vai demorar e bastante para conseguir fazer isso, ok? Ainda mais num site, se for numa rede interna ele vai demorar, mas nem tanto quanto num site, ok? Tomem muito cuidado para não utilizarem muito o Nmap no site da eSecurity, que o firewall de lá barra. E aí você vai acabar perdendo acesso a videoaula, vai acabar perdendo acesso a tudo. Ok?
tomem muito cuidado. Bom, então na apresentação aqui, você tem o exercício 1 e o exercício 2 para você já ir treinando, ok? Excelente. Então, para quem está assistindo esta videoaula, esse treinamento encerra-se agora. Até a próxima.